falando sobre a terceira trombeta do livro de Apocalipse, que nós vemos no versículo 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Absinto significa amargura. Então as águas vão se tornar amargas, tal ponto que vai fazer com que homens venham morrer. Então aqui fala sobre um juízo parcial de Deus sobre um elemento mais importante, né, da vida humana, que são as águas potáveis, águas doces. Nós vemos algo muito interessante sobre essa estrela que cai do céu. Aqui nós entendemos que seja um asteroide. Ele pode se desfragmentar e cair em várias áreas onde tem rios, fontes das águas. E isso vai fazer com que terça parte venha a ser prejudicada. Porque Deus está falando sobre uma advertência. Isso faz com que Deus venha agir em resposta ao pecado do homem. E por causa da perseguição que faz a sua igreja, a maldade contra o próximo, Deus ele emite os seus alertas, porque ele criou a lei do aviso e ele respeita essa lei. Ele se submete a essa lei. Por quê? Porque ele tem o objetivo de recuperar o pecador, de fazer com que ele se arrependa. Mas nós vemos aqui, no soar das trombetas do Apocalipse, a humanidade vai estar numa fase tão elevada de maldades que ao final do capítulo 9 nós vemos que os homens não vão se arrepender dos seus pecados, mesmo vendo essas coisas terríveis que Deus vai estar realizando na terra. Esses homens não vão se arrepender. Então você vê a dureza do coração da humanidade. Nós estamos vivendo dias em que o arrependimento não está mais acontecendo nos corações. A humanidade está sendo levada a uma dureza, a um esfriamento espiritual tão grande, tão forte, que o arrependimento é algo que não acontece com frequência mais. Sobre a terceira trombeta, emite aos homens, aos idólatras, que adoram até mesmo as fontes das águas, que Deus ele está acima de tudo isso e que ele está vendo o pecado, vendo a maldade dos corações, vendo que o homem está adorando mais a criatura do que a ele, que é o Criador. Então isso está tudo sendo levado diante de Deus e no seu tempo ele vai estar respondendo. Nesse período que vai acontecer o soar das trombetas, nós vamos ver grandes coisas acontecendo na terra. E lembrando, em resposta às orações da igreja que isso acontece. Por isso a igreja precisa continuar orando, mesmo perseguida, continuar fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer, pregar o evangelho, ensinar a palavra, não desanimar, lutar contra as próprias forças para que a vontade do Senhor seja estabelecida na nossa vida, para que Ele faça a sua vontade em nós e através de nós. Essa é a mensagem do Senhor sobre a terceira trombeta do Apocalipse.